Deus continua abençoando, preciosos irmãos, irmã que está ouvindo. Que Deus encha as suas vidas da presença dEle, que dá saúde, que dá força. Se tiver alguém desempregado, que Deus abra a porta do emprego. Se há algum casamento que está meio balançado, que Deus dá firmeza para continuar junto. Não esqueça que você tem filho, filha, que a união dos seus dois depende para essas crianças vencer mais na vida. Porque se não tem o pai e mãe ao lado, vence, mas com muita dificuldade. Mas se o pai e a mãe estão ao lado, facilita mais para a moça, para o moço, as vitórias da vida. Ouvinte, nós sabemos que nós não estamos só, isso que é importante. O importante é saber que o Deus que criou o céu, a terra e é o nosso Criador, e Ele não abandonou nós. Não. Deus, Ele permanece com nós 24 horas por dia. Se é alguém que não tira férias, se é alguém que não tem descanso, é Deus. Por isso que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mostra que Deus, 5 minutos, se Deus deixasse nós, esses 5 minutos é o que o Satanás quer para destruir-nos. Eu sei que a vez, precioso irmão, irmã que está me ouvindo, às vezes nós pensamos assim, eu consegui boas casas, bom carro, bom salário, criei meus filhos, estudei, eu tenho meus filhos bem de vida. Ninguém faz nada sem Deus, não. Não podemos deixar ser enganado. Jesus disse em São João 15, verso 1, sem mim, nada podeis fazer. Nós temos na Bíblia Sagrada um exemplo do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Nabucodonosor, ele tinha um costume que quando chegava convidado para ver seu palácio, que era muito bonito, olha, ele foi considerado cabeça de ouro. O palácio de Nabucodonosor era um dos palácios mais lindos que tinha, de ouro. Era um reino vitorioso. E Nabucodonosor, quando recebia as visitas, ele levava a visita para conhecer seu trono, conhecer seu palácio, conhecer o pátio, até o jardim suspenso. Ele tinha um jardim suspenso, que é tipo do jardim do Éden, jardim suspenso, aonde ele ficava com a rainha fora da vista das pessoas. Então ele tinha até um jardim suspenso. O reino dele era um reino de luxo, um reino muito visitado e aplaudido. Turismo. Turismo, a pessoa vinha de longe para ver a beleza do seu reino. Até que as pessoas que trabalhavam no seu reino, os moços e as moças, eram selecionadas em beleza, senão não trabalhava. E ele costumava dizer assim para os convidados, tá vendo esse trono de ouro? Oh, que lindo! Tá vendo esse palácio? Sim. Tá vendo esse jardim suspenso? Sim, rei. É tudo eu que fiz. Todo eu que fiz. E assim ele ia. Com seus convidados, eu que fiz. E Daniel, vendo isso, sendo Daniel um homem de Deus, que conhecia Deus, e sabia o mover de Deus, ele chamou Nabucodonosor ao lado, porque ele podia fazer Daniel, porque Daniel era um homem de confiança do rei Nabucodonosor. Ele chamou, Daniel chamou ele ao lado e falou, ô rei, não faz isso não.
O senhor fica falando assim, e eu fiz, e eu construí. Faz assim não, rei, porque o senhor não fez nada, quem fez foi Deus. É Deus que deu para o senhor esse reino. É Deus que deu para o senhor esse palácio. Tudo que nós temos é Deus que dá. Aí o rei falou, pegou temor, falou, rei. O senhor para com isso, sabe por quê? Se o senhor não parar com isso, dá glória a ti mesmo. Se o senhor não parar com isso, que o senhor fez, que o senhor é que faz, Deus vai fazer o senhor virar um animal. Deus vai tirar o senhor do trono e levar o senhor para o pasto. E vai fazer o senhor ser um animal até que o senhor aprenda a reconhecer que tudo que o senhor tem é Deus que dá. E o rei, a Bíblia diz que ele ficou 1 ano debaixo dessa correção de Daniel. E todas as pessoas que iam visitar o reino dele, ele falava assim, pela graça de Deus eu tenho esse trono, Deus me tem dado graça, sabedoria para ter esse jardim suspenso. Então ele aprendeu a colocar Deus na frente do que ele tinha. Mas isso aí durou só 1 ano. Só 1 ano. Passado 1 ano, ele voltou novamente. Eu fiz, foi eu que construí, e como disse Daniel, o senhor vai virar um animal. Ele virou um animal, Nabucodonosor, 7 anos. 7 anos longe do trono, 7 anos sem ser rei, 7 anos vivendo no pasto, no sereno, com a unha comprida, parece com pena como de águia. Ele virou isso, uma mistura de animais com aves. E ficou 7 anos no sereno, vivendo como animal. Mas no final dos 7 anos, ele já cansado de vida de animal, longe do trono, longe dos parentes, longe do seu jardim suspenso, ele levantou o olho para o céu e falou assim, de fato há um Deus. Esse Deus dá a quem Ele quer e tira de quem Ele quer. Que reconhecimento glorioso. Na mesma hora ele voltou a ser rei. Na mesma hora ele voltou a ser rei e voltou novamente sobre o seu trono governar sobre o seu povo. E quando ele volta a ser rei, ele chama o povo e fala, olha gente, 7 anos vivendo como animal no pasto, no sereno, não, com a unha crescida e pena como de águia, comendo capim que nem boi, é uma vida dura. De fato, eu fui viver uma vida de animal por não reconhecer Deus. Mas agora eu reconheço. E quando eu reconheci, Deus restaurou o trono meu. Deus restaurou a minha condição humana. E aqui estou. E quero que todos vocês, povo meu, reconheçam que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Quero que vocês reconheçam isso. Então, Nabucodonosor virou um animal por não reconhecer Deus. E pela pessoa hoje não reconhecer que o que tem é Deus que dá. Se você trabalha, porque Deus dá saúde para você trabalhar. Se você trabalha, porque um patrão abriu a porta do emprego para você. Se você trabalha, porque Deus deu o pé para você andar para o trabalho. A mão para você palpar as ferramentas usadas. Sabedoria para você discernir e para você saber como manejar teu trabalho. Tudo é pela graça de Deus. Sem Deus, nada somos e nada nós faz sem Deus. Precisamos da presença de Deus. Então, o que aconteceu com Nabucodonosor está acontecendo com muito hoje, com muito. Muita pessoa está vivendo vida de animal, vivendo às vezes na base da miséria, vivendo às vezes se arrastando, vivendo às vezes na base de afastado do lar, não tem, já não vive uma vida humana, vive uma vida animal.
nas suas maneiras de tratar o próximo, é animal, ele trata com arrogância, trata de qualquer maneira. Isso aí é vida de animal. Por quê? Porque não reconhece Deus. E olha, tem mais. Nabucodonosor perdeu tudo. E ele perdeu tudo. E tem pessoa que tinha muitas boas coisas da vida, boas casas, bom carro, e tem perdido tudo. Você fala, eu fracassei, eu perdi. Não é não. De acordo com Nabucodonosor, não, pode ser até que seja. Mas de acordo com Nabucodonosor, perde por não reconhecer Deus. Perde por saber que tudo que nós temos é pela graça de Deus que temos. São Tiago, na sua carta, ele fala assim, tudo que nós faz, nós devemos dizer, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, que Deus quiser, com a ajuda de Deus. São Tiago ensina nós falar assim, que é pela graça de Deus que viajamos, que temos. Ele ensina nós assim. Então, Nabucodonosor, por ele não reconhecer a presença de Deus, por reconhecer que o que ele tinha é pela graça de Deus que tinha. Então, nós encontramos Deus, a maneira de Deus operar na nossa vida. Olha como Deus é bom. Agora mesmo, ouvinte, nós estamos aí com o Estados Unidos, já deixando lar, não tem um estado ali nos Estados Unidos, que eles estão deixando lar, que estão deixando casa, porque diz que vai vir aí um vendaval e um tufão aí. Parece que ele vai começar amanhã à noite, quinta-feira, né, à noite, e ele vai se estender até a sexta-feira. E ele mostrou que ele parece que é um dos mais fortes que já atingiu os Estados Unidos, a terra, né, os Estados Unidos, mais forte. Vê bem o que dano que esse... Então, por quê? Você olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, é um país que se destaca em sabedoria, em cultura, se destaca em construções, em domínio. Mas Deus, os Estados Unidos, eles já não têm mais, já não é os Estados Unidos aí do ano 60, anos 50, porque os Estados Unidos, eles saíram da Inglaterra quando fundaram os Estados Unidos. E os Estados Unidos teve presidente, que nem Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve. Abraham Lincoln era um cristão. Abraham Lincoln. Ele veio de uma família que o pai dele era chamado Charlie, que eles eram lenhadores, e eles eram totalmente cristãos. Você vê o nascimento de Abraham Lincoln, o pai dele era um lenhador, talvez ele trabalhava em roça. Tanto é que o Abraham Lincoln, quando foi fazer o comício dele, que subiu no palanque para fazer um discurso, ele levou um pau de lenha da cerca dele, falando assim, olha o que eu sou um lenhador. O Abraham Lincoln. Aí o Abraham Lincoln, quando ele nasceu, olha bem o nascimento de Abraham Lincoln, que o pai dele chamava Charles, e a mãe dele parece que chamava Rebeca. Quando o Abraham Lincoln, ele nasceu, a mãe dele estava gestante, e quando chegou na hora de nascer, o pai dele foi atrás de parteira e não encontrou parteira. Foi atrás de médico, também não encontrou médico. Aí ele chegou em casa, falou para sua esposa, parece que ela chamava Rebeca ou Raquel, acho que era Rebeca. Falou assim, querida, eu não encontrei parteira, nem médico. Aí ela falou assim, e agora? Eu falei assim, olha, eu sou lenhador, o que eu sei de parto? Mas eu vou ajudar você. Quando ele falou isso, ela já pensou, eu vou morrer. Aí ela falou, olha, cuida da criança para mim. E ela já disse isso, falando, vou morrer. Né? Mas quando ele estava andando na casa para lá e para cá, desesperado, porque a esposa estava ali para dar luz, sem socorro de uma parteira, de médico, claro que o marido entra em desespero numa hora dessa.
E ele ouviu bater na porta, e ele foi na porta atender quem estava batendo. Aquela hora da noite era uma mulher, que ela usava um chapéu daqueles meio antigo, e ela usava aquela roupa longa, e ela chegou nele e falou assim, vai esquentando água, que eu já vou cuidar da sua esposa. Aí ele ficou pensando, mas quem chamou essa mulher? Quem trouxe essa mulher? Aí ele foi esquentar a água, esquentou, levou para ela, daqui a pouco a criança chorou. E ela falou para ele, nasceu um hominho. Aí ela foi, pegou a malinha dela para se retirar da casa. Aí ele falou para ela assim, não, tem que levar você, não é certo deixar você sozinha, essa hora da noite, ir para sua casa. Já que a minha esposa ganhou a luz, o nenê, e está bem, eu vou levar você. Aí falou para ele, quanto que é o seu preço, você socorrer a minha esposa? Ela falou, não é nada. O meu preço, o que eu quero que o senhor vai? Falou para o pai de Abraão Lincoln, coloca o nome dele de Abraão, só isso que eu quero. E saiu para a porta. Enquanto ele foi lá falar para a esposa, eu vou levar ela, que ele voltou, nunca mais ele viu essa mulher, nunca mais. Esse foi o nascimento de Abraão Lincoln, com socorro do céu. Quem que era essa mulher? Claro que era um anjo, claro que era um anjo. Então, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e livra. O anjo do Senhor não é no redor de qualquer um que ele habita, no redor daquele que teme e o livra. O caso aí que aconteceu com esse parto da esposa de Charlie, que deu à luz a Abraão Lincoln, foi logicamente que foi a ajuda do céu que veio para ela. Tanto é que não tinha de onde essa mulher vir, ali 1h da noite. Essa mulher também ninguém conhecia, ele não conhecia. Ele era dali, o pai dele, não conhecia essa mulher. Ele saiu na porta, não viu mais essa mulher desapareceu. Claro que é uma ajuda do céu. O próximo apóstolo Paulo, quando ele estava no naufrágio de 14 dias, um anjo falou para ele, Paulo, tenha bom ânimo, que nenhum que está contigo se perde, e manda que o povo coma. Então, quem que era? Era um anjo que veio trazer para Paulo essa palavra de conforto, essa palavra de segurança. Tenha bom ânimo, que nenhum se perde do que está contigo, a não ser o navio e a carga. Esse era um anjo, veja bem, era anjo. Então, nós encontramos Pedro quando estava preso, e Herodes tinha mandado matar Tiago na arena, ele ia matar Pedro. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no verso 15, olha bem, Atos dos Apóstolos 12, a prisão de Pedro. E um anjo veio ao cárcere, falou, Pedro, pega a tua capa e coloca a tua sandália, e sai e acompanha eu. O portão foi aberto automaticamente, sem que o guarda notasse o portão se abrindo e Pedro saindo. Tanto é que o outro dia foram ver no cárcere, não viram mais Pedro lá, e o portão fechado normalmente. Abriu só para Pedro passar e fechou normalmente, sem barulho, hein? Sem barulho, e nem o guarda acordou com esse movimento do anjo, ponhando a sandália, pegando a capa, abrindo o portão, não acordou o guarda. E quando Pedro chegou à casa de Marco, que eles estavam em oração, ele orava, Senhor, liberta Pedro. Por isso que a nossa oração, ela é respondida. A oração dos irmãos era, sorta Pedro, sorta Pedro. E Deus ouve a oração. E mandou um anjo lá e libertou Pedro. E quando Pedro bateu na porta, a criadinha, chamada, creio que é Rode, ela chegou na porta, e ele estava em oração. Então a criadinha chegou à porta, e quando viu a voz de Pedro, ela quase se desmaia, e volta correndo aos apóstolos que estavam em oração, falou, Pedro, está batendo aí na porta. Aí os irmãos em oração, os apóstolos em oração, falou, não é Pedro não,
Pedro está na prisão. Aí, como Pedro insistia em bater, eles falaram assim, não é Pedro, falou para Rude, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Olha Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 15. Os irmãos em oração, que eram os apóstolos, falou, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Se é o anjo de Pedro, então Pedro tinha um anjo. Se Pedro tinha um anjo, todos nós temos um anjo. Não é só Pedro. Fala bem claro assim, é o anjo de Pedro. Falando que era o anjo de Pedro que estava batendo na porta. Então os apóstolos, eles criam, eles tinham essa fé que nós temos um anjo dado por Deus ao nosso favor, a trabalhar em favor daquele que vai ser salvo. Isso aí também nós encontra em Hebreu, capítulo 1, que diz, ali está escrito que Deus mandou seu anjo como administrador para administrar a favor daquele que vai ser salvo. Não é de qualquer um, aquele que vai ser salvo. Agora, lá no Salmo, está escrito assim, o anjo do Senhor. Por que é chamado anjo do Senhor? Porque eles são do Senhor. Mas o Senhor o envia a favor daquela pessoa que é salva, para protegê-la. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme. Então não é de qualquer um, é daquele que teme. Hebreu 1 é daquele que é salvo. Vê que faz uma diferença. Que essa é a pessoa que tem auxílio de anjo do céu. Porque Pedro foi liberto pelo anjo dele. Foi o anjo dele que chegou e falou, Pedro, pega a tua capa, coloca a tua sandália. Foi o anjo de Pedro. Tanto é que os apóstolos falaram, é o anjo. Então, o que eu quero dizer com isso, que tudo que nós temos, que tudo que nós faz, é pela graça de Deus, através desse anjo que ele envia para nós guiar, para nós proteger. Também no Salmo 91, quando Satanás até fala para Jesus nas suas tentações, que ele fala para Jesus assim, atira desse alto a baixo, porque a teu anjo foi dado ordem para não deixar tu tropeçar em pedra e guardar ti no caminho. Falando que Jesus tinha uma promessa que o anjo dele ia proteger. Então mostra a intervenção dos anjos do céu a favor daquele que vai ser salvo. Também nós encontramos na Bíblia Sagrada recheadas, que nem Sansão. Sansão, quando nasceu, a mãe de Sansão, ela estava na roça. Pareceu um homem para ela, ela falava que era um homem. Falou para ela, tu vai dar à luz um filho, e ele vai ser o salvador de Israel, livrar Israel da mão do filisteu. Na sua cabeça não passará navalha, nem no seu corpo, nem dará para ele bebida forte, porque ele é nazareu do Senhor. Nazareu significa separado. E ela chegou em casa, a mãe de Sansão, falou para o seu marido, eu não sei como é que é o nome dele, se era Eucana, né? O marido dela. Chegou nele e falou para ele assim, o Eucana de Ana, né? O nome do marido dela. Chegou nele e falou, apareceu um homem para mim lá na roça, e ele falou que nós vamos gerar um filho, e ele será o libertador de nós da mão dos filisteus. E deu para mim as dietas, que não é para ele beber bebida forte, nem cortar, nem navalha se passará no seu corpo. Então, o marido dela falou, eu quero ver esse homem, E no outro dia, ela estava na roça de novo, parece lá o homem. Ela corre em casa e chega no seu marido e fala para ele assim, aquele homem que pareceu para mim ontem está lá na roça. Ele correu lá e falou assim, foi o senhor que pareceu a minha esposa ontem? Falou, fui eu. E é o senhor que deu
falou que nós vai gerar um filho, ele vai livrar nós dos filisteus, e deu uma dieta, como cuidar desse menino? Sim, fui eu. E como que é isso? Aí ele falou assim, olha, ele será nazireu, então ele não vai beber bebida forte, e ele será separado, nem navalha passará no seu corpo, porque ele vai livrar Israel da mão do filisteu. Aí o anjo, para agradar ao pai de Sansão, para agradá-lo, falou assim, o senhor não quer comer conosco? Ele falou assim, não, eu não posso comer convosco, mas se oferecer para Deus um cabrito, um sacrifício, eu aceito. E o marido de Ana foi lá, pegou um cordeiro e colocou no altar, e quando a fumaça do cordeiro, do carneiro, né? Não sei se é carneiro ou cabrito, acho que era um cabrito. Quando a fumaça subia, porque era assim que era feito, oferecia o animal e fogo vinha e lambia aquele sacrifício. E quando a fumaça subia, o anjo, aquele homem subiu junto. Quando ele subiu junto, o pai de Sansão caiu em si. Falou, mulher, não é o homem não, é o anjo do Senhor. Nós vamos morrer, porque nós vimos um anjo e nós conversamos com o anjo. Nós vimos um anjo e nós conversamos. Isso trouxe nele temor. E ele falou, vamos morrer, porque nós pensávamos que era um homem, um mensageiro, mas é um anjo. Ela consolou, ela o confortou e falou para ele assim, ó, se Deus quisesse matar nós, numa hora dessa que estamos vivendo, numa hora dessa de escravidão, uma hora dessa que somos escravos do filisteu, se Deus quisesse matar nós, ele não tinha mandado um anjo para nós e nem tinha dado uma promessa de um filho para nós. Se ele fez isso, é porque ele não quer matar nós. Ela introduziu assim, se nós estamos tendo visita do anjo, e seu anjo veio trazer para nós a promessa de um filho e até deu a dieta como criar esse filho, como Deus quer matar nós? Deus não quer matar. A pessoa que Deus manda anjo para conversar com ela, pessoa que Deus manda anjo para orientá-la, como viver, como vestir. No caso aí da mãe de Sansão, o anjo falou para ela, não somente o menino não pode ter bebida forte, nem você pode ter, falou para ela, nem você. Quer dizer, a dieta que ele deu para o filho, ele deu para a mãe, a mesma dieta. A mesma dieta que ele deu para o filho, ele deu para a mãe, você também. Você também não é seu filho só, que vai ter uma dieta para ele. Irmão, nós aprendemos muito, nós queremos ir para o céu. Eu sei que todos nós queremos ir para o céu, e é gostoso, e é bom pensar de ir para o céu, porque não tem lugar melhor de ir, a não ser no céu. Quem vai para o céu é a pessoa que ganha o maior galardão da vida, o maior prêmio, é herdar a vida eterna, é herdar o céu. Mas para ir para o céu tem dieta, não é comer o que quer, não é usar o que quer. Veja bem a dieta que o anjo dá para a mãe de Sansão e a dieta que o anjo dá para a mãe dele. A mãe dele quer dizer igreja, né? A mãe dele, mulher na Bíblia, aponta para a igreja. Manuá, pai. Manuel? Manuá. Manuá. O pai de Sansão chamava Manuá. Então Manuá falou assim, assustou. Falou, não é homem, mulher, é anjo. E nós vai morrer. Ela falou, não, vê como é que é. O que é ter revelação, né? Porque o anjo apareceu para ela 2 vezes. E apareceu para Eucana, né, irmão? Manuá. Apareceu para Manuá 1 vez. Para ela apareceu 2. Por que apareceu 2 para ela? E apareceu 1 para o marido dela? Porque ela tinha mais fé do que ele. Porque ela tinha uma posição mais elevada com Deus do que o marido dela. Por isso, veja bem, que desespero que ele entra, vamos morrer. Ela fala, não, morrer nada, homem.
Como vamos morrer se um anjo aparece para nós? E o anjo fala que nós vai ter um filho. E deu até a dieta, como criar esse filho, rapaz. Deus não vai... Deus sabe quem é que Deus quer matar? Para quem ele não parece. Para quem ele não manda anjo. Essas pessoas que estão aí arriscadas a se perder. Porque Hebreu 1 está escrito, todo que é salvo, Deus manda anjo para administrar para ele. Não é isso aí, irmão meu? Hebreu 1, está em Hebreu 1, hein? Vai lá em Hebreu 1, que ele fala que Deus dá anjo para administrar quem é aquele que há de ser salvo. Porque Deus conhece todas as pessoas que vai ser salvo, todo que não vai ser salvo. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Se Deus é onipresente, ele está presente em todo lugar. Se ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então Deus sabe quem vai se perder, Deus sabe quem vai se salvar. Tem pessoa que ela se debate com predestinação, que o apóstolo Paulo ensina ao Efésios. Deus predestinou nós para filho de adoção. A predestinação, Deus predestinou um pouco. Deus predestinou na base de sabedoria. Deus sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Por isso que ele escreveu o nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Quem ele escreveu? O salvo, aquele que não seguirá, não recebe a marca da besta. Apocalipse 13 é que está escrito, todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, recebe a marca da besta. Por exemplo, se um rapaz, ele tem 20 anos de idade, vamos colocar ele com 20 anos, parece duas moças para casar com ele, duas moças, linda, bonita, e essas duas moças aparecem para ele casar. Ele é livre, tem 20 anos, livre para escolher, não pode casar com a duas, mas casar com uma ele pode. Mas ele, se ele tivesse sabedoria para saber qual das duas ia ser fiel para ele até a morte, se ele tivesse uma visão para ver as duas caminhando com ele, gerando filho, cuidando dos filhos, na velhice, na doença, na doçura, na amargura ao lado dele. Se ele pudesse ver que uma não ia ficar com ele até a velhice, ia traí-lo ou ia separar, e a outra ia ficar com ele até a velhice, qual é das duas ele escolheria? Qual das duas? Aquela que ele estava vendo que ia ficar com ele a vida toda. Assim é Deus. O rapaz não tem sabedoria para isso. Mas Deus tem sabedoria para saber quem aceita e quem não aceita. Ele tem sabedoria para saber o nosso começo e o nosso fim. Isto é, antes da fundação do mundo. Isso mostrar a onisciência e a onipresença de Deus. Ele predestinou, a palavra predestinou, ele escolheu aquele que ele viu fiel com ele até o fim. Aquele que Deus viu, que nem Judas Iscariote. Deus não viu Judas seguindo ele até o fim, seguiu um pedaço. 3 anos e meio, Judas acompanhou o ministério, mas Deus não viu Judas até o fim ao lado dele. Viu Pedro, viu os apóstolos, mas não viu Judas. Aí que está a predestinação de Deus, é baseada na sabedoria de Deus, na maneira de onisciência e onipresença de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o fim antes de ter o princípio. Então essas pessoas que Deus viu fiel, essa pessoa que Deus viu que nunca ia abandoná-lo, essa pessoa que Deus viu com ele até o fim, quando ele viu Jó com ele na fazenda,
Ele viu Jó com ele com 7 filhos e 3 filhas. Ele viu Jó com ele na cinza. Ele viu Jó com ele na poeira. Ele viu Jó com ele na ferida. Ele viu Jó com ele em todo lugar da vida. É lógico que ele tem que escrever o nome de Jó no livro da vida de Cordeiro, porque Deus viu a caminhada de Jó terrestre antes de começar. Antes de começar. Deus sabe quem aceita e quem não aceita. Por isso que aquele que Deus viu que nunca ia abandoná-lo, que ia ficar com ele até o fim, Deus mandou um anjo para auxiliar, mandou um anjo para acampar ao seu redor. Cadê o caso de Pedro? O anjo dele tirou ele do cárcere, levou ele para... Aonde que o anjo de Pedro levou Pedro? Para onde a igreja estava orando. Quando Deus liberta, um anjo de Deus liberta um filho de Deus da escravidão, para onde ele leva? Para onde? Levou onde os apóstolos estavam reunidos. Esse é o lugar que o anjo leva as pessoas. Agora, nós encontramos o filho pródigo. Filho pródigo no mangueirão. Nós falamos, o filho pródigo vendeu, pegou toda a sua parte, da sua herança, gastou com meretrizes e foi para o mangueirão. Lá todas as portas fechou para o filho pródigo, ninguém dava nada, até desejo de comer as bolotas dos porcos ele sentiu. Aí a Bíblia diz assim, ele caindo em si, falou assim, o que eu estou fazendo aqui nesse mangueirão? Eu tenho um pai rico, que o servo do meu pai é muito melhor tratado do que esse lugar. Voltarei para o meu pai. Mas aí vem, quem é que fez ele cair em si? Quem é que falou para o filho pródigo, você tem um pai, rapaz? O que você está fazendo nesse mangueirão, homem? Você tem um pai rico, você tem um pai que tem manto, tem anéis para você, sandália. Você tem um pai, volta para o seu pai. Quem é que falou para ele cair em si? Lógico que foi o anjo dele. É lógico que foi o anjo dele. Como o de Pedro tirou Pedro do cárcere, o de Abraão Lincoln, eu não estou dizendo que era o anjo de Abraão Lincoln, mas eu sei que o Abraão Lincoln recebeu uma ajuda, uma ajuda do céu, para trazer da luz, para que ele desse a luz, para que a esposa dele desse a luz, sem condições de dar luz. Então, meu precioso irmão, preciosa irmã, nós temos ajuda do céu. Na mensagem Apocalipse, livro de símbolo, o irmão Branham diz que o anjo não mora no céu, o anjo mora na terra. Eles vão no céu, eles sobem no céu para buscar socorro. Eles vão para o céu buscar socorro. Isaías. Quem é que... Isaías falou, eu sou homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de lábio impuro. Isaías 6. É o livro de Isaías 6, né, irmão? Isaías 6. E a Bíblia diz que um dos serafim, olha, um dos serafim, não foi nem o Espírito Santo, um dos serafim, foi no altar, pegou uma brasa com atenaz, veio Isaías, queimou o lábio de Isaías, aí Isaías, ele falou para Isaías, o seu pecado foi perdoado. Aí Isaías gritou, eis-me aqui, envia-me. Por que ele se ofereceu para Deus enviar ele? Porque agora ele estava queimado pela brasa. Quem é a brasa do altar? Espírito Santo, é lógico. Quem é o serafim que pegou a brasa e trouxe para batizar Isaías, queimar o lábio de Isaías? Claro que é a brasa do Espírito Santo. Mas quem é que trouxe? O serafim. E ainda mais, aquele serafim, ele gritava, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. O grito era tão alto que balançava o umbral da porta. Olha, para balançar o umbral de uma porta no céu, precisa ser grito alto. E o anjo gritava tão alto que balançava. Um do serafim, não era todo serafim, um do serafim. E foi um só que queimou o lábio de Isaías com a brasa. E ele tirou essa brasa do altar. É lógico
que nós sabemos que isso aí fala do batismo do Espírito Santo. Por quê? O problema de Isaías era um homem, era um profeta, e ele servia no palácio, na frente do rei Uzias. O rei Uzias era um homem muito santo, e o rei e o profeta Isaías era influenciado pelo rei Uzias. Influenciado por quê? Pelo trabalho precioso que o rei Uzias ofereceu a Deus. O rei Uzias, ele empatou com Davi em trabalho. Veja como ele era trabalhador para Israel, que ele empatou com Davi em trabalho, em socorro para Israel. E isso trouxe para Isaías admiração. E quando ele ficou leproso, o rei Uzias ficou leproso, e ele morreu com essa lepra na testa, isso trouxe para Isaías decepção. Isaías ficou com decepção. Falou, como um homem desse pode ser atacado por lepra e morrer? Aí Deus levou o Isaías no céu e mostrou para Isaías como que o anjo adora Deus. Como que o anjo adora? Com o rosto coberto, com o pé coberto, era 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu o pé, com 2 voava. Cobrir o rosto significa respeito. Cobrir o pé significa humilhação, humilde. Aí com 2 voava. O anjo, Deus estava falando, Isaías, você está admirado de Uzias ficar leproso? Porque adorou eu em desrespeito. Lugar que o sacerdote era para oferecer sacrifício, Uzias quis oferecer em lugar do sacerdote, ficou leproso e morreu. Você está admirado? Eu vou mostrar para você o que é adorar eu. Olha esse serafim, como é que eles adoram. Com o rosto coberto, que é respeito, e com o pé coberto, que é humilde. Para vir na minha presença, Isaías, tem que ter respeito e humildade. Isso que o serafim tem. Isso que ele tem. Deus estava dando uma lição em Isaías, o que é adorar ele. Hoje você vê a pessoa adorando Deus na igreja, mascando chiclete. Sim. Você encontra pessoas adorando Deus com o celular ligado, mandando mensagem para o outro, e o celular toca na igreja, ele sai lá fora para atender o celular. Quer dizer que o que está pregando, acontecendo, não vale nada. Não vale nada. Aquilo está em segundo lugar para ele. Isso é falta de respeito para adorar a Deus. O outro vai no banheiro toda hora. Alô. Oi. E vai no banheiro para conversar, fica conversando enquanto o pastor está pregando. Irmão, isso aí não é adorar a Deus. E outra coisa, isso aí não é fazer da igreja santuário de Deus. Isso aí é fazer da igreja loja. Não tem nada aqui. Porque é na loja que a pessoa vai no banheiro conversar. É na loja que toca celular, a pessoa vai atender. É na loja que pega celular e começa a telefonar para o outro. É na loja. Então eles fazem de igreja loja, não igreja. E o Jesus disse, a casa do meu pai é casa de adoração. E vocês têm transformado em convite de ladrões. Convite de ladrões. E tem outro que faz da igreja restaurante. Tem outro que faz da igreja hotel, faz da igreja hotel, restaurante, faz tudo isso na igreja. Até que fazer da igreja um lugar de dormir por uma necessidade, por uma emergência, tudo bem. Porque Samuel com Eli dormia no tabernáculo. Isso ainda tudo bem. Mas quando faz da igreja, comércio, faz da igreja, isso aí Jesus combateu ao ponto de pegar uma zorraque e bater na ovelha. Não bateu em bode, não, porque bode pula em cima. Ele bateu em ovelha, porque a ovelha obedece. É em ovelha que ele bate. Jesus não bate em lobo. Ele não deu checotado em lobo. Olha lá a Bíblia falando. Ele deu com zorraque nas ovelhas. Porque ele nas ovelhas pode bater, que as ovelhas, ela aceita ser chicotada por Deus. Então, ouvinte, nós temos toda essa riqueza aí, de auxílio do céu, Deus manda anjo. Se nós ler Isaías, se nós ler Mateus, capítulo 18, verso 10,
Eu vou repetir, Mateus Dê auxílio 18, do céu, verso Deus 10, manda anjo. está escrito assim, Se nós vede, ler, não, se nós ler vede, Mateus, lê para mim, vede, capítulo 18, verso 10, verso 10, vê o que está escrito. despreze dos meus pequenos Vê, não despreze, não está escrito despreze assim, vede, um desses meus pequenininhos. Quem que é o pequenininho para não ser desprezado? O povo de Deus, as ovelhas de Deus, a noiva, a esposa de Cristo. Vede, não desprezei, porque eu vos digo que os seus anjos, o seu anjo, não está dizendo que é anjo de Deus, anjo dos pequeninos, sempre vem, quer dizer que não está no céu, sempre vem na face de meu Pai. Sempre vem, como o anjo de Isaías. Ele foi buscar socorro para Isaías, foi buscar o Espírito Santo para Isaías, para queimar o lábio de Isaías. Eu voltando para Isaías, que eu tenho aqui um minuto para falar de Isaías, o homem que se admirou do rei, e Deus ensinou ele como adorar a Deus. Para adorar a Deus tem que ter respeito, e tem que ser humilde. E tem muitas pessoas que não têm humildade, entra na igreja de longe e ouve o barulho do sapato andando dentro da igreja. Tem um pingo de respeito. E esse anjo, e quando Isaías, ele viu esse anjo, né, indo buscar lá essa tenaz, não, ele viu esse anjo de rosto coberto e pé coberto, aí ele gritou, ai de mim. Por que ele não gritou antes? Agora ele viu o que era adorar. Agora ele viu como que tem chegado a presença de Deus. Agora ele viu que para adorar a Deus tem que ter respeito e humildade. Aí ele gritou, ai de mim, que eu sou homem de lábio impuro e habito. E não se reconheceu ele não. E habito no meio de um povo de lábio impuro. Aonde estava o defeito de Isaías? No corpo? Não. Aonde estava o defeito de Isaías? No ouvido? Não. Aonde? No olho? Também não. Aonde que Isaías tinha pecado? No lábio. Porque o anjo só queimou o lábio dele. Era o lábio dele que saía coisa errada. E tem gente que tem um comportamento bonito, veste bem, cabelo em ordem, o corpo em ordem, mas o lábio fala mal dos outros. Na porta da igreja já está fuxicando. Você precisa de um batismo do Espírito Santo no lábio. Deus tem que queimar a língua de muita gente com o Espírito Santo. No caso de Isaías, foi batizado com a brasa o lábio dele, porque ele mesmo disse, eu sou homem de lábio impuro. O resto estava bem com Isaías, mas o lábio dele não estava. Aí veio você é batizado com o Espírito Santo no pé, seu pé vai para a igreja, às vezes a sua mão está batizada com o Espírito Santo, você cumprimenta os outros, abre a Bíblia e lê, mas às vezes o lábio ainda não está. Às vezes seu lábio ainda não está batizado com o Espírito Santo. E apóstolo Paulo diz, em parte temo, 1 Coríntios capítulo 13, em parte temo e em parte não temo. Então, às vezes nós temos Deus em parte tem, em parte não tem, mas nós temos que ter Deus em totalidade. Nós temos que ter o batismo do Espírito Santo no cabelo, no olho, no lábio, no braço, na perna, principalmente no coração. Porque ele disse, bem-aventurados limpos de coração, porque é este que vai ver Deus. Então, ouvindo que Deus ricamente abençoa cada um de vocês. E não esqueça que tudo que você tem, loja, casa, filho, filha, carro, você tem, porque Deus que deu. E isso você nenhum quebra, e nenhum é roubado, porque o anjo do Senhor que guarda para você. Porque eu e você, nós não somos nada. E o que nós somos pela graça de Deus. Que Deus ricamente te abençoe.